Fala galera, aqui no Giro da D de hoje, o seu programa do meio-dia aqui no Alvirrubro Cast. Eu vou destacar notícias sobre o América, notícias sobre o Santa Cruz, notícias sobre o Grupo A3 em geral. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, já deixa seu like, também já ativa o sininho de notificação e sem mais delongas, solta a vinheta. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês, torcedores americanos, torcedores do Santa Cruz, do Central, do 13, toda essa turma boa que passa aqui no canal do Alvirrubro Cast e de certa forma deixa seu like e enganja nosso vídeo também, que é inscrito no canal. Batemos a meta de 12.300, muito obrigado galera, sem vocês nós não somos nada, mas a meta agora para o próximo jogo de domingo é 12.500 inscritos. Nos ajude, divulga aí para um irmão, para o pai, para a mãe, para o pessoal que é americano, para o pessoal que é também torcedor do Santa Cruz. Aqui tem Série D e muito mais aqui no canal Alvirrubro Cast. Agora, sem mais delongas, gostaria de destacar algumas situações. Antes de falar do América, gostaria de dizer que o Santa Cruz vai receber a equipe do 13, mas não será no estádio do Arruda, será na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Sim, e a justificativa da diretoria foi porque, na verdade, era algo planejado pela diretoria, caso o Arruda hoje só estava cabendo aí 30 mil pessoas e pensando na situação de cada vez mais atrair público. Claro que a gente sabe que a torcida do Santa Cruz é uma torcida imensa, então pensando isso, o presidente Bruno Rodrigues resolveu levar o jogo para a Arena de Pernambuco. Não somente esse jogo contra a equipe do 13, mas também o mata-mata será lá na Arena de Pernambuco. Sim, aí só resta saber qual posição o Santa Cruz irá terminar, se em primeiro, se em segundo ou em terceiro. Assim como não há nenhum tipo de definição, mas o que já está definido é que o Santa Cruz jogará lá na Arena de Pernambuco. Eu quero saber de você, pernambucano, você torcedor do Santa Cruz, se você está satisfeito com essa mudança. Era melhor o estádio do Arruda ou vai ser melhor o estádio da Arena Pernambuco? No último jogo houve aí uma lavagem de roupa suja, né? Segundo o repórter João Vitor da Rádio Jornal, ele ouviu aí certas lavagem de roupa suja lá do elenco, né? Gabriel Cabo, que é o filho do Marcelo Cabo, falando, Gabriel Galhardo também, que é o irmão do Thiago Galhardo, falando, mas quem deveria falar nesses momentos era o próprio Thiago Galhardo, o Felipe Alves, né? Eu acho que o Totti também, que são jogadores mais experientes, aquela turma que junta o bonde. Mas a opinião do Railson Oliveira, tenho certeza que a equipe do Santa Cruz vai vencer a equipe do 13. Tenho certeza disso, até porque o 13, além de ser uma frágil equipe, nada melhor do que o Santa Cruz vencer essa partida e chegar com um pouco mais de confiança, né? Lembrando que nessas partidas do retorno, o Santa Cruz só tem apenas uma vitória, venceu a equipe do Souza em casa e empatou 3 e perdeu por 2 vezes. Perdeu para o Central em casa e perdeu para o Horizonte fora. Agora, falando do América, eu gostaria de saber o seguinte, também de você, torcedor. Salatiel mais uma vez fora. Mais uma vez Salatiel está fora. A primeira parcial, quando ele tomou a lesão, Salatiel se lesionou no dia 4 desse mês, 4 de julho. O jogo do Santa Cruz, melhor dizendo, foi no dia 3 desse mês, 3 de julho. O jogo contra o Santa Cruz foi no dia 6, no domingo. E ele tomou uma pancada no treino da quinta. Então, no dia 3 de julho, Salatiel se machucou. Então, tivemos o jogo do dia 6 contra o Santa Cruz. Tivemos o jogo do dia 13 contra o Central. Tivemos o jogo do dia 20 contra o 13. E agora vamos ter o jogo do dia 27 contra o Horizonte. E o que é que diz o que falou ontem, né? Na verdade, o técnico Gerson Guzmão foi a 2 programas de rádio e TV.
ao Marcos Lopes TV, e depois ele foi lá na equipe da 96 FM. E ele falou algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui. A primeira, que o tempo de recuperação do Salatiel, além de confirmar que está fora, é que o departamento médico vai tentar recuperar o jogador para o primeiro jogo do mata-mata. Eu te pergunto, que pancada foi essa? Tirou o Salatiel dos 4 jogos finais, numa reta que o América precisou muito dele, e precisa até hoje. O técnico Gerson Guzmão já confirmou que os centroavantes à disposição seriam Giva e Telho. Mas aí eu gostaria, que seria muito bom, se a diretoria de comunicação da SAF viesse e emitisse pelo menos uma nota explicando o que de fato aconteceu e acontece com o jogador Salatiel. É o nosso 9, é a nossa referência. E as notícias sempre vêm numa situação, e quando chega o prazo de retorno, pegue mais 15 dias em cima, aí fica complicado. Era bom que a diretoria, através da sua assessoria de comunicação, soltasse pelo menos uma notinha no Instagram. Isso seria muito bom, ou até mesmo na coletiva fosse falado em relação a isso, mas uma previsão real, uma previsão e uma explicação que de fato aconteceu. Acho que o torcedor americano merece ouvir isso. O Salatiel está fora do jogo, o Heitor é dúvida, saiu machucado contra o Central, mas também tinha tomado o 3º cartão amarelo contra o próprio Central, e ele saiu lesionado com uma lesão na coxa de grau 1. Então, o tempo de recuperação seria de cerca de 10 dias. Então, suspensos nós temos Renan Bragança, Ferreira está fora também, Renan Bragança, o Ferreira, a sua vaga do Ferreira vai Robson, a vaga do jogador Renan Bragança vai Lucão, mas o técnico Gerson Guzmão falou também que há uma grande possibilidade do Antônio Villa entrar aí de segundo volante nesse jogo. Por quê? O Alexandre Aruá tem condições de jogo? Tem, mas ele tem 2 cartões amarelos. Vai arriscar tomar o 3º? Vai arriscar? Eu não creio que o Horizonte virá estacionar o ônibus ali e ficar na defensiva. Não creio. Apesar que é o estilo de jogo deles. Mas, ao mesmo tempo, lá no PV vai acontecer Ferroviário e a equipe do Central. É jogo duro. Mas aqui, na Arena das Dunas, acho que o Horizonte vai ter que tentar propor jogo. Então, o América precisa de jogadores de mais velocidade. E claro, se a gente for colocar o Marquinhos e o Antônio Villa, acho que a preferência do pessoal americano é pelo Antônio Villa, apesar que o Gerson Guzmão já falou abertamente várias vezes que já trabalhou e que gosta do Marquinhos. Inclusive ele disse que o Marquinhos joga um pouco mais avançado do que o Antônio Villa. O Marquinhos é considerado meia atacante, não um segundo volante assim como o Antônio Villa é. Já no comando de ataque, Gabriel Lima poderá ter a sua primeira oportunidade. Vai depender muito dos próximos treinos. Lembrando que o treino de ontem, da terça, foi apenas o 3º treino dado pelo Gerson Guzmão. Treinou no sábado de manhã, no sábado de manhã, na segunda-feira e na terça. 3º treino. Então ele está começando a introduzir as suas metodologias de trabalho. E outro atleta que, segundo o Gerson Guzmão, já trabalhou com ele e gostaria de recuperá-lo e que vai ter mais chances na equipe americana é o Ítalo Melo. Ítalo Melo, que teve uma boa sequência com o Leston Júnior e foi simplesmente escanteado pelo Moacir Júnior. Leston estava ali treinando o América no primeiro bimestre, quando foi eliminado pela Copa do Brasil pela União de Araguaína, e nessa troca de comando o América passou a ser
treinado pelo Moacir Júnior, e nessa feita o Ítalo ficou meio de escanteio, quase nunca entra nos jogos do América. Então o Gerson Guzmão disse que ia recuperar o futebol do atleta, né? Além do Antônio Villa, ele gosta também muito do Ítalo Melo. Isso aí seria uma boa, é uma boa. Nós temos que, se a SAF não traz ninguém, porque ontem também foi questionado ao Gerson Guzmão em relação a reforços e ele deu a mesma resposta padrão do Moacir Júnior, a diretoria já tem os nomes e está monitorando. Então me parece ser um discurso totalmente uniforme, já um discurso alinhado. Então, quem não tem cão, caça com gato. É melhor recuperar os que tem do que trazer mais de mesmo. E se vier trazer alguém, que traga atletas que venham vestir a camisa. Assim como o Heitor chegou e já foi titular. Dudu chegou e já foi titular. Alexandre Aruá chegou e já foi titular. Salatiel. Nós temos que trazer jogadores que venham, vistam a camisa e façam a diferença. Parcial de ingressos vendidos. Ontem à noite, o América divulgou em suas redes sociais uma parcial de 4.000 torcedores. 4.000 torcedores, e o público esperado é de 20.000. Então, no momento que esse vídeo está sendo vinculado, quarta-feira, 12 horas, a iniciativa da contagem seria 4.000. Então, pode ser que tenha sido atualizado esses números, mas até ontem à noite eram 4.000. Então, torcedor americano, né? As notícias são essas: Salatiel fora, o técnico falou que ia dar uma chance para o Antônio Villa e também para o Ítalo Melo, e que o América possa sim demonstrar a sua força e vencer o Horizonte em casa, para que assim possa terminar a primeira fase, esse primeiro momento de 14 jogos, como diria Osmar, né? Não é um tiro curto, é uma meia maratona esses primeiros 14 jogos, na liderança consolidada. Até porque, Railson, mas tem um jogo do Central? Tem o jogo do Central, porém acho um pouco mais difícil o Central ganhar da equipe do Ferroviário lá no PV, ainda mais que o Ferroviário está precisando do resultado. Então, galera, espero ter ajudado, espero ter deixado vocês bem animados, vocês que estão aí com um prato na mão, bom apetite, mas é isso aí. Valeu, galera, um forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, deixa aí teu comentário que no próximo vídeo eu respondo. Valeu, galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço e tchau, tchau, torcedor, tchau, tchau, torcedora.